Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou te explicar 4 princípios básicos para você melhorar a fidelização dos seus pacientes. Se inscreve aqui que toda semana tem vídeo novo aqui no canal e também deixa o seu like. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que é a fidelização. A fidelização, gente, é a base de um consultório saudável, porque pensa o seguinte: um consultório que está sempre girando muito paciente, né? Sem que o paciente ele finalize o tratamento, sem que o paciente tenha alta, ele é um consultório que ele não está bem, ele está com problemas de saúde. Então, a fidelização é quando o paciente ele conclui o tratamento dele, quando o paciente é assíduo ao tratamento, quando o paciente é comprometido, quando o paciente ele não falta, ele não remarca, quando o paciente ele atinge o resultado que ele se propõe e que você propõe junto com ele alcançar. Então, por isso que a fidelização é a base, uma das bases de um consultório saudável. A fidelização é um indicador de um consultório de referência, porque para e pensa o seguinte: quando tem muito abandono de tratamento, quando tem alta rotatividade, é que muitas vezes a gente não está sabendo fazer um bom trabalho com os pacientes para a gente fidelizar esses pacientes. Um consultório de referência, os pacientes finalizam o tratamento, é o profissional que dá alta para o paciente, né? E a gente consegue fazer com que o paciente ele vá até o final do tratamento e é a gente que dá alta para ele. A fidelização, ela deve ser trabalhada, presta atenção, com todos os pacientes. Eu vejo muitos profissionais da saúde errando nisso. Eles falam assim: mas é que eu trabalho só com uma sessão, não preciso trabalhar a fidelização. Ou seja, o teu paciente não vai sair dali fiel a você, ao seu trabalho, porque ele só vai uma vez no seu consultório? Não. Você tem que trabalhar a fidelização, mesmo que esse paciente ele só faça um atendimento ou uma sessão com você. Por quê? Porque o paciente, quando a gente fala fidelização, o paciente tem que ser fiel a você e ao seu trabalho. Então, você tem que fazer com que, utopicamente aí, todos os seus pacientes sejam fiéis a você. Ou seja, você tem que sempre aumentar a sua taxa de fidelização. Por quê? Não é muito melhor que mais pacientes sejam fiéis ao meu trabalho e a mim enquanto profissional? Sim, claro, é para isso que a gente trabalha, né? A fidelização o profissional, ele precisa trabalhar a fidelização se ele deseja se manter como referência profissional ou atingir a referência profissional. Porque para e pensa: eu fiz o tratamento, mas eu não gostei. Eu fiz o tratamento, mas eu não concluí. Eu fiz o tratamento, mas eu abandonei. A pessoa não vai propagar você, ela não vai ver você como uma referência profissional. Então, o profissional que deseja se manter ou deseja ser visto como uma referência profissional, ele precisa trabalhar a fidelização. Fidelização, gente, isso aqui é um grande aprendizado para a vida. Ela é fácil na teoria porque às vezes a gente até entende, mas ela é muito difícil na prática. A prática é muito difícil. Fidelizar, na minha opinião, é muito mais difícil do que atrair paciente. Por quê? Porque a gente tem que lidar com pessoas, com expectativas, com desejos, com necessidades, com frustrações. Então, a fidelização, ela envolve e ela demanda muito mais atenção da gente, no sentido que ela é fácil a gente entender, na teoria, mas no dia a dia ali, lidando com o paciente, ela é bem difícil. Por quê? Porque eu não atendo um paciente, eu atendo vários pacientes, a gente atende dezenas de pacientes durante o dia. E aí a gente precisa lembrar de fazer o que a gente precisa fazer com os pacientes para fidelizar, com todos os pacientes, com todos os atendimentos, todas as sessões e todos os dias. Então a fidelização, ela se torna um pouco mais trabalhosa e cansativa, no sentido de que não é uma coisa só que a gente vai fazer. Não é só ser simpática, sorrir e ser agradável, Se fosse assim, todo mundo fidelizava. A gente sabe que não é assim, que a gente precisa de mais, a gente precisa de mais técnica para a gente conseguir fidelizar os pacientes. E principalmente fidelização, a gente remete muito a pacientes satisfeitos, pacientes propagando serviço, pacientes realmente comprometidos e que vão até o final do tratamento. E aí, pacientes fidelizados são pacientes que pagam em dia, são pacientes que não reclamam de reajuste, são pacientes que não ficam leiloando o seu preço, Tem coisa mais chata, mas eu quero pagar tanto.
isso aqui não é um leilão, né? O meu trabalho não é um leilão, não tá aberto aí pra ficar dando lance, né? Tipo, eu quero pagar tanto. Se não fizer o preço tal, eu não faço. Se aumentar, eu vou sair, né? Isso são atitudes de pacientes que não são fidelizados. Pacientes fidelizados, eles não faltam, eles não remarcam, eles não chegam atrasados e, principalmente, eles respeitam e confiam no profissional. Eu canso de ver, às vezes, os profissionais falando assim, não, eu não tenho problema de fidelização, mas o problema que eu tinha é que os meus pacientes, eles faltavam, eles remarcavam, eles chegavam atrasados. Isso é fidelização. Tudo que interfere o seu paciente concluir o tratamento é um problema de fidelização. Ou seja, falta é um problema que muitas vezes pode fazer com que seu paciente não conclua o tratamento? É problema de fidelização. Atraso, remarcação de horário, né? Não respeitar você enquanto profissional, porque às vezes começa a ter atrito, querer, enfim, leiloar seu preço, são atitudes de pacientes que não são fidelizados a você e ao seu trabalho. Bom, vamos falar então agora lá um pouquinho sobre os princípios. Princípio número 1. Para você fidelizar, você precisa conhecer cada paciente individualmente. Lu, mas eu tenho muito paciente. Sim, eu também tenho muito paciente, tem muito aluno no treinamento M2P também. Eu conheço cada aluno, a gente se dedica a conhecer cada aluno individualmente. Por quê? Porque, gente, isso faz parte do nosso trabalho. Se a gente quiser fidelizar os nossos pacientes, a gente vai precisar conhecer cada paciente individualmente. Mas não sou eu que atendo. Você, como gestor, você precisa estar ali em contato, né, em touch ali com aqueles pacientes, conhecendo aqueles pacientes, porque os seus pacientes, eles têm que ser fidelizados a você e ao seu negócio. Depois não reclama que, profissional sair daqui e levou os pacientes, né? Você abriu brecha para isso, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Mesmo que a gente tenha uma equipe, a gente precisa, enquanto gestor, enquanto dono, enquanto responsável, conhecer também cada paciente individualmente. Isso é o trabalho do profissional, isso faz parte do trabalho do profissional, conhecer bem cada paciente de forma individual. E isso é muito bom porque a gente, como tem esse contato muito próximo com os nossos pacientes, a gente tem essa oportunidade de conhecer mais, né, aquele paciente. Então é importante a gente conhecer o que esse paciente gosta, o que esse paciente não gosta, quais são as necessidades desse paciente, quais são os desejos. E muitas vezes, quando a gente consegue antecipar as necessidades e os desejos, a gente garante uma personalização e isso influencia positivamente na experiência do paciente e, consequentemente, na fidelização. Então, sempre que você puder antecipar necessidades e desejos do seu paciente, faça, que ele vai pensar assim, nossa, você adivinhou o que eu estava pensando, nossa, você é maravilhosa, nossa, estava pensando exatamente nisso, né? Como é que você adivinhou? Não adivinhei, né? Eu vou percebendo, tenho técnica para fazer isso e consegui perceber e já antecipei uma necessidade ou um desejo daquele paciente. Então, sempre que você puder antecipar necessidade e desejo, faça, porque isso interfere muito positivamente na experiência do paciente e principalmente na fidelização. Deixa eu voltar para cá. Princípio número 2. Você precisa valorizar os resultados que o seu paciente vai adquirindo com o tratamento. Então, chega de você falar com o paciente. Por quê? Porque quando a gente fala com o paciente, a gente só está trabalhando um canal de comunicação. Comunicação é uma coisa que a gente precisa desenvolver muito na nossa carreira, tá? Então, você precisa tangibilizar os resultados dos pacientes de forma periódica. E aí você precisa mostrar qual a importância no dia a dia do paciente o tratamento trouxe de resultado para ele. Então, o que eu gosto de fazer? Eu pego um elemento, às vezes, no dia a dia do meu paciente e uso como comparativo, né? O que esse paciente, às vezes, ele não conseguia, o que estava a patologia, a condição clínica estava interferindo no dia a dia dele, pego algo que seja importante e vou monitorar isso, né? Você não conseguia, agora você consegue. E eu consigo mostrar de forma tangível, clara e que é entendível para esse paciente, né? E eu consigo fazer com que ele veja realmente o progresso do tratamento. E outra coisa, a gente precisa tangibilizar isso, não é só falar, você lembra, tal, porque às vezes a pessoa ela não é impactada somente por uma comunicação verbal, e aí por isso que a gente precisa ter elementos de tangibilização. E aí é importante também você mostrar quais ganhos o seu paciente teve. Então é importante você
quantificar e mostrar esses resultados para o seu paciente, tá? Então, é importante você trazer elementos que vão tangibilizar e quantificar. Porque assim, você melhorou muito desde que você iniciou o tratamento. Mas melhorou quanto, né? Tipo assim, quanto isso é palpável, perceptível para o paciente, quanto isso interfere no dia a dia dele e quanto ele vê de valor. Então, a gente precisa comunicar isso de uma forma tangível, tá? Com elementos visuais, com elementos táteis, né? Se você conseguir utilizar mais elementos para reforçar a comunicação, melhor, porque você vai deixar mais claro e mais perceptível para o seu paciente. Princípio número 3, comunicação. Simples, direta e eficiente. A comunicação com o paciente, ela precisa ser assertiva, simples e principalmente na mesma linguagem dele. Não adianta, por exemplo, você quantificar, falar sobre o resultado do paciente, né? Tipo assim, você teve uma evolução aqui, tal, e que o paciente não vai conseguir entender, né? Então, é muito importante você entender que você precisa transformar isso numa linguagem que o paciente vai entender, numa linguagem que ele fala. E aí ele vai conseguir se conectar melhor com isso. E a comunicação, ela interfere muito na experiência do paciente e, consequentemente, na fidelização. E, de verdade, eu acho que a comunicação é um dos principais problemas e dificuldades dos profissionais. Por quê? Muitas vezes, a gente não consegue se comunicar de uma forma com que as pessoas que elas estão ouvindo, elas vão entender. Porque, às vezes, a gente tem toda uma forma de pensar e quando a gente vai transformar isso numa linguagem que a gente utiliza outra área do cérebro, essa transformação, ela não vem da forma como a gente quer. A comunicação, muitas vezes, ela fica confusa, ela não fica clara, ela não é simples, ela não é direta e muitas vezes ela traz muitos elementos dispersivos para quem está ouvindo. Então é importante a gente saber organizar a comunicação, tá? Tem técnica, no treinamento M2P eu trabalho muitos facilitadores da comunicação, que são elementos que vão exatamente facilitar a comunicação e vão fazer a comunicação ficar mais fácil, mais simples e direta, principalmente para o seu paciente, para você se comunicar e você se relacionar melhor com ele, tá? Então, isso é muito importante. Quando a gente traz elementos que facilitam a comunicação, a gente consegue se conectar melhor com o paciente, ele consegue perceber mais resultado do tratamento, seja um paciente, né, que já está há muito tempo com a gente, seja um paciente novo. Então, isso é muito importante, a gente causar um impacto muito positivo através da comunicação. Princípio número 4, ferramentas, tá? As ferramentas, elas trazem mais profissionalismo. E eu não entendia muito isso lá no início, porque eu sempre entendi o meu trabalho como algo muito técnico. E aí eu achava que eu precisava atender o paciente, fazer a evolução dele, né? Ser agradável, ser simpático, ser legal. Mas isso é muito pobre, sabe? Não é um trabalho de um profissional de referência, não é um trabalho com muito profissionalismo. Então a gente tem que trazer ferramentas, principalmente para a gente conseguir quantificar, para a gente conseguir mensurar, para a gente parar de falar. Esses elementos de tangibilização são super importantes para a gente conseguir agregar valor ao nosso trabalho enquanto profissional. E é importante a gente entender isso, por quê? Porque essas ferramentas, elas também amplificam o processo de comunicação, elas tangibilizam a prestação do serviço. Então, se você puder incluir ferramentas, seja ferramentas gráficas, seja ferramentas visuais, seja ferramentas através de um papel, utilizando tablet, enfim, inclua ferramentas na sua rotina de trabalho, principalmente quando você for explicar e mostrar algo para o seu paciente. Por quê? Porque você está explorando outras áreas também do cérebro dele, você está potencializando a sua comunicação, você está trabalhando a comunicação verbal, você está trabalhando a comunicação visual, você está trabalhando também a comunicação não verbal, você está trabalhando diferentes estímulos com esse paciente e, claro, o paciente, de forma inconsciente, ele vai perceber muito mais valor no seu trabalho. Então, o seu trabalho, ele tende a ficar mais rico. Por quê? Porque você vai estar trazendo elementos ali que vão melhorar a experiência e, principalmente, vão te ajudar a mostrar
mais resultado e a potencializar o resultado do seu tratamento de forma como você vai mostrar isso para o paciente, tá bom? Vou deixar aqui embaixo um link para você conhecer mais sobre o meu treinamento M2P, onde a gente trabalha muito, principalmente a base de fidelização e principalmente como você vai encantar os seus pacientes para que esses pacientes virem realmente fãs do seu trabalho, que esses pacientes passem longos períodos com você, que você vire uma referência profissional para esses pacientes, que esses pacientes sejam propagadores do seu trabalho e assim você se torne uma referência profissional na sua área de atuação e você possa atingir a sua agenda completa. Vou deixar o link aqui embaixo para você, se você quiser saber mais informações sobre esse treinamento que a gente trabalha as 3 bases de atração, fidelização e gestão para você poder atingir a sua agenda completa sem a necessidade de investir em divulgação, tá bom? Um super beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!